Fala, galera do YouTube! Bem-vindos ao nosso canal Dascalos. Eu sou a professora Bianca, professora de Biologia, e nessa aula nós vamos falar sobre a inativação do cromossomo X. Então, assim, você sabe o que significa dizer que um cromossomo X está inativado? Ou então, que os indivíduos do sexo masculino portam sempre um cromossomo X e do sexo feminino portam dois? Ou ainda, como que esse assunto pode cair na hora das questões de vestibular? Se você quer entender melhor o assunto, ou mesmo quer apenas aprofundar os seus conhecimentos nele, acompanhe a gente até o final do vídeo, beleza? Então vamos lá. Vamos começar essa aula relembrando alguns conceitos aqui. Então, as fêmeas, elas sempre carregam XX, né? Como a gente falou já agora. Então, quando elas formam o gameta delas só pode ir com X, é o que elas têm. Os machos, eles são XY. Então, os gametas deles, que são os espermatozoides, podem ir tanto com o X, quanto podem portar o cromossomo Y. Se a fêmea doa um cromossomo X e o macho doa outro cromossomo X, então a gente vai ter a formação de um indivíduo XX que será do sexo feminino. Agora, se essa fêmea, ela doa um X, e no caso, o macho, o espermatozoide que conseguiu aqui fecundar esse óvulo, esse ovócito, doa um Y, então a gente vai ter aqui um indivíduo do sexo masculino. Por quê? Sempre que tem o Y, vai ser um indivíduo do sexo masculino, tá ok? E aí, onde que a gente encontra essa informação de que o indivíduo ele é XX ou é XY? Lá no cariótipo. Então, acompanha comigo aí na telinha, que a gente vai ver agora a imagem do cariótipo. O que seria o cariótipo, para começar a conversa, né? Ele seria, então, uma representação do conjunto de cromossomos de uma espécie. Nesse caso aí, a gente está falando da espécie humana. Então, a gente vai estar se referindo a 46 cromossomos, beleza? Divididos aos pares. Então, 23 cromossomos do pai, 23 cromossomos da mãe, formando 23 pares de cromossomos. E a gente tem aqui 23 pares, 23 pares. 22 desses pares são cromossomos autossomos, tá? Relacionados a características somáticas, características não sexuais. E a mesma coisa aqui para esse outro. E um deles, um parzinho, que é o 23º, ele vai caracterizar se o indivíduo é do sexo masculino ou se o indivíduo é do sexo feminino, XX ou XY. E aí, um indivíduo normal, ele vai ser 46 XY, um homem normal, 46 XX, uma mulher com características normais, ok? Beleza. Aí, o que acontece então? Lá em 1949, Murray Barr, ele estava observando células em fase de intérfase ou interfase, que seria aquela fase que ocorre entre divisões celulares. Lembrou? Onde ocorre a duplicação dos cromossomos? Beleza. E aí, ele observou que células femininas, células somáticas, tá? Somáticas, então não seriam gametas, células femininas, elas teriam uma parte que se corava mais, que é esse pontinho preto que vocês encontram aí. E aí, ele definiu que isso era um cromossomo mais condensado, tá ok? Então, ele estava ali naquela fase de condensação, onde ele se enrola em estonas. E se essa célula tivesse em características normais dela, ele encontraria esses cromossomos, então, no formato de cromossomos não condensados. Então, com isso, ele definiu que essa estrutura que está ali mais condensada seria chamada de corpúsculo de Barr ou cromatina sexual, que é o nome mais atual da estrutura. Tranquilo até aí? Então, vamos continuar. Fêmeas são cromatina sexual positiva e machos são cromatina sexual negativa, tá ok? Então, quando a gente quer saber se aquele indivíduo, se aquela célula somática é de um organismo do sexo feminino ou masculino, a gente pode tentar observar se tem essa cromatina sexual no núcleo da célula. Tranquilo. Então, já em 1960, com o decorrer dos anos, veio a Mary Lyon, né, com a ideia de compensação de dose em mamíferos, que recebeu o nome de hipótese de Lyon. O que significa? O que a gente quer dizer com essa ideia que ela veio trazendo, né, essa hipótese de Lyon?
Lembrando aqui que machos, eles têm lá um cromossomo X, que veio, né, da mãe, e um cromossomo Y, que veio do pai, aqui, e o Y é menorzinho. E as fêmeas, elas vão ter o quê? Um cromossomo X que veio da mãe e um cromossomo X que veio do pai, ou seja, elas são 2X. A ideia é que as fêmeas tentariam compensar esse X a mais, inativando ele, né? E aí elas não expressariam mais genes do que os machos, porque esse cromossomo a mais teria também mais genes, né? E aí se pensou que, ora, as fêmeas inativariam o cromossomo X que veio do pai, e ora, as fêmeas inativariam o cromossomo X que herdaram da mãe. E todas as células que são resultantes dessas apresentariam essa característica. Ou seja, é um evento, essa inativação do X é um evento epigenético, uma alteração ali no DNA, que ocorre desde a fase embrionária, do desenvolvimento embrionário nas fêmeas, e continua acontecendo por toda a vida dela, tá ok? E aí, então, a gente tem como exemplo os gatos tricolores. Não tem nada a ver com futebol aqui, tá? São gatos que apresentam 3 cores. Eles são de pelagem preta, branca e amarela, tá ok? Ou umas combinações delas. E o que a gente precisa entender aqui para deixar mais clara essa parte da matéria? Que machos, eles são sempre XY, como a gente já falou. Então, ou eles vão ter o XA, ou eles vão ter o XP. O Y não vai fazer diferença nesse caso. Se eles têm o XA, a coloração da pelagem deles é amarela, que é a característica do XA. Se eles têm o XP, a característica da pelagem é preta, com pelagem escura, né? Beleza. Do macho, tranquilo. E no caso da fêmea? No caso da fêmea, as fêmeas são XX, ou seja, elas vão receber um do pai e um da mãe. E aí, elas podem ser XA, XA. E inativar um dos XA. Faz diferença na coloração dela? Nenhuma. Então, ela vai ter pelagem amarela. Tanto faz qual XA ela inative. A mesma coisa aqui, XP, XP. Inativou um dos XPs. Tanto faz qual deles. Aqui o exemplo foi o primeiro, mas tanto faz. A coloração vai ser pelagem preta. Agora, se a gente fala de fêmeas que são XA, XP, ou seja, um XA veio ou do pai ou da mãe e o XP veio do outro, né? Se foi da mãe, o outro veio do pai e vice-versa, a gente vai ter essa fêmea inativando, ora, o XP, né? E aí ela apresentaria nessas células que inativaram o XP a característica de pelagem amarela, porque é o XA que ela está expressando, e ela pode inativar o XA e apresentar a característica do XP, que seria a pelagem mais escura naquelas células. E aí essas fêmeas, elas vão se caracterizar como fêmeas mosaico, ou seja, elas apresentam as duas características no corpo dela. E todas as fêmeas vão apresentar isso, só que é lógico, às vezes a gente não vê, né? Muitas vezes a gente não olha para a pessoa e vê, nossa, ali está expressando o X com tal característica. Mas todas as fêmeas vão ser indivíduos mosaicos, tá? Ora vai desativar, né? Vai inativar o cromossomo do pai, ora vai inativar o cromossomo X que recebeu da mãe. E aí a gente precisa ver aqui também uma outra coisa que às vezes cai em vestibular, que seria o número de cromossomos X inativos, ou seja, o número de cromatinas sexuais que a gente encontra nessa célula. Aí a gente vai falar então de indivíduos do sexo masculino e indivíduos do sexo feminino, tá? Vamos pegar primeiro o caso, indivíduos normais. Indivíduos normais do sexo masculino são XY. Só tem um X. Precisa inativar algum X? Não. Esses indivíduos normais do sexo masculino não inativam X. Então, eles têm cromatina sexual? Nenhuma. É só olhar aqui que a gente não está vendo aquele pontinho preto. Quando a gente fala de indivíduos do sexo feminino, XX, eles vão ter ali uma cromatina sexual. Então, tem ali aquele um pontinho. Tranquilo até aí? Se não, pausa, pensa um pouquinho, então volta um pouquinho o vídeo e para a gente continuar aqui e entender melhor a matéria. Aí, a gente pega agora o caso de indivíduos que não são normais, né? Que teriam alguma alteração no material genético. Por exemplo, indivíduos X, X, Y. Eles têm 2X e um Y. Tem um Y, certeza, é um indivíduo do sexo masculino, como a gente já falou.
Só que ele tem 2x, então ele tem que inativar um x. Ou seja, esse indivíduo, ele apresenta um corpúsculo de Barr. Só que esse indivíduo é do sexo masculino. Então a gente fala que por ele ter esse x a mais, ele desenvolveu uma síndrome, né? Ele apresenta a síndrome de Klinefelter, ou seja, ele tem um cromossomo a mais, então é 47, e esse cromossomo é um x. E aí ele apresenta esse corpúsculo a mais, tá ok? Aí a gente pode pegar aqui também o caso de uma fêmea que não tem um do x. Seria a fêmea X0. Essa fêmea X0, ela não apresenta, vocês podem olhar aí, ela não apresenta o corpúsculo de Barr ou a cromatina sexual, porque ela só tem um, então não tem nem como ela inativar o outro, né? Ok? Essa fêmea, ela tem uma síndrome chamada de síndrome de Turner, tá? Que ela seria 45 cromossomos, porque ela tem um a menos, X0, indicando que o cromossomo que está faltando é o X. E a gente tem, por último, um exemplo aí de uma fêmea XXX. Quanto X ela tem? 3. A gente sempre vai inativar aquele número que está acima do 1. Então, se tem 2, inativa 1. Se tem 3, inativa 2. É o que a gente encontra aqui, 2 cromatinas sexuais, tá ok? Essa fêmea, ela é chamada de super fêmea, 47XXX. Beleza? Aí, a gente tem aqui, então, um exercício do Enem do ano de 2017 que caiu essa matéria. O que fala esse exercício? A distrofia muscular de Duchenne, DMD, é uma doença causada por uma mutação em um gene localizado no cromossomo X. Pesquisadores estudaram uma família na qual gêmeas monozigóticas eram portadoras de um alelo mutante recessivo para esse gene, heterozigóticas. O interessante é que uma das gêmeas apresentava o fenótipo relacionado ao alelo mutante, isso é, DMD, enquanto a sua irmã apresentava o fenótipo normal. Tá? E aí ele quer saber o quê? A diferença na manifestação da DMD entre as gêmeas pode ser explicada pelo quê? Por qual das alternativas? Então vamos pensar aqui. Primeira coisa, gêmeas monozigóticas. O que isso quer dizer? Que essas gêmeas vieram do encontro de um mesmo espermatozoide com óvulo. Então, foi um espermatozoide e um óvulo que durante a divisão, né, durante a fase da embriologia, que foi célula dividindo, formou mórula, blástula, enfim, em algum momento, o zigoto que foi formado aqui, então vamos colocar aqui o Z do zigoto, ele se dividiu em 2 partes. E aí formou aqui uma das gêmeas, né, e do outro lado, a outra gêmea. Nesse caso, a gente sabe que elas são do mesmo sexo necessariamente, porque são monozigóticas, ou seja, o ovócito veio com um X e o espermatozoide com outro X. Elas só poderiam ser XX, XX, tá ok? Isso define gêmeos monozigóticos, eles são idênticos. E aí, a gente olha então as alternativas. Alternativa A, dominância incompleta do alelo mutante em relação ao alelo normal. Dominância incompleta seria o caso delas estarem expressando aquelas características, só que de uma forma diferente, nem normais e nem, no caso ali, a característica do Duchenne. Por exemplo, quando a gente fala lá de dente de leão, né, que a gente cita lá as flores que são brancas, as vermelhas, e o que nasce? Flor rosa. Então, assim, seria uma característica intermediária que não existia ali. Não é o que está acontecendo. Então, não pode ser a alternativa A. Se a gente fala da B, falha na separação dos cromossomos X no momento da separação dos embriões. Então, se ocorrer uma falha na separação dos cromossomos X, o que estaria acontecendo? Vamos supor que esses cromossomos não se separaram. Então, aqui, essa célula lá inicial, o zigoto, ele era... Vou fazer aqui de outra cor. Vamos apagar aqui. Pegar, sei lá, uma cor... Vamos fazer no verde. A gente pega aqui, esse zigoto, ele era XX, tá ok? E aí não separou o X. O que vai acontecer? Vai 2X para uma e nenhum X para outra. Tá? E aí não foi isso que aconteceu. Cada uma delas recebeu ali o X certinho. Então, aqui teria 4X num caso? Não, ficou XX e XX, tá certinho. Não foi o que aconteceu. Nenhuma delas teve alteração no número de cromossomos, tendo um X a mais. Beleza? Não pode ser a alternativa B. Se a gente fala da alternativa C, recombinação cromossômica, opa, pode ser um caso de recombinação, hein? Mas aí a gente fala em uma divisão celular embrionária anterior à separação dos embriões. Pensa comigo,
Se essa recombinação foi antes delas se dividirem, né, desse embrião se dividir em dois, né, desse zigoto se dividir em dois, então o que vai estar acontecendo ali? As duas vão herdar essa característica, né? Então, não é o que a gente vê nesse exercício. Uma é normal e a outra tem Duchenne. Não pode ser a C. Quando a gente olha a D, inativação aleatória de um dos cromossomos X, pode ser. Vamos ver o resto. Em fase posterior à divisão que resulta nos dois embriões. Opa, aí sim. Então, quando essa célula chegou na fase que ela se dividiu em duas partes e formou cada uma das gêmeas, aconteceu essa alteração. Beleza, foi depois disso que aconteceu. Então, uma das gêmeas passou por esse processo, enquanto que a outra não. Uma delas desenvolveu Duchenne e a outra não. Então, alternativa D. Mas vamos conferir aí só para desencargo de consciência. O que acontece? O que fala na E? Origem paterna do cromossomo portador do alelo mutante e materna na outra. Pode ser isso? Não pode, porque as duas vieram, como a gente falou aqui, dos mesmos gametas, o mesmo espermatozoide e o mesmo óvulo. Então não tem como o pai ter doado para uma um X diferente ou a mãe ter doado para um X diferente. Foi o mesmo X para as duas. Tranquilo até aí? Vamos continuar aqui então agora, voltando para o quadro. Só para citar dois casos que podem cair para vocês, que seriam o caso de daltonismo, tá? Então aqui, daltonismo, onde a gente vai ter lá, só vou pegar aqui o caso de fêmeas heterozigotas, Dzão, Dzinho, tá? E aí, aqui, o que pode acontecer se a gente tiver inativação? Hora do Dzinho, hora do Dzão. Essa fêmea ela vai ser mosaico, então ela vai ter células que vão estar inativando o Dzinho, células que vão estar inativando o Dzão. E aí ela pode apresentar, por exemplo, uma visão normal e um olho daltônico, tá? Isso é uma das coisas que pode acontecer. No caso aqui, a gente tem também a hemofilia, que seguiria o mesmo padrão. Então aqui são XHzão, XHzinho, hora inativa um, hora inativa o outro. Sendo que normalmente se inativa 50% do pai, 50% da mãe. E aí essas fêmeas aqui, essas mulheres, elas teriam no caso metade mais ou menos do fator 8 funcionando normal. E aí a coagulação sanguínea, né, estaria seguindo um padrão menos agressivo, né, estaria funcionando metade mais ou menos normal, mais ou menos com problema. Então, esse caso aqui, 50% de organismo funcionando normal, tá? E aí, então, espero que vocês tenham gostado da aula, que tenham entendido bem os conceitos. Se vocês tiverem algum comentário para fazer, faz aí pra gente. Tiver alguma matéria para pedir também, pode colocar aí, a gente vai analisar, às vezes lança esse vídeo. Tiver alguma dúvida, pode colocar, beleza? Então, vou pedir para vocês também ativarem o sininho, né? Se inscreverem no canal e, de preferência também, curtir o nosso vídeo. Dá um joinha aí para ajudar a gente. A gente tem vários vídeos sendo lançados, então sempre que for lançado você vai receber essa notificação, tá? Dá uma olhadinha lá no nosso canal, beleza? E brigadão, até a próxima aula!